Deuteronômio, um dos 5 primeiros livros da Bíblia. Você já conhece? Você já leu esse livro? Você já estudou sobre esse livro? Ainda não? Então vamos lá. Venha comigo e vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse grandioso livro. Todos sabemos que setembro é o mês da Bíblia, é o mês dedicado à Bíblia, é o mês que mais nós colocamos a Bíblia em evidência. E este ano de 2020, nós vamos refletir, vamos meditar, vamos estudar um pouquinho sobre o livro do Deuteronômio. Este livro que faz parte do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Também, na tradução hebraica, é chamada de Torá, que é a lei. Esse bloco de 5 livros é chamado de lei. Para os judeus, é a lei, a Torá. Ele diz respeito às tradições, aos textos que falam da libertação do povo da escravidão do Egito, sobre a liderança de Moisés e também sobre a promulgação da lei, que é selada com a aliança entre Deus e o seu povo. O nome Deuteronômio, ele provém da tradução grega, da Septuaginta, que entendeu-se como segunda lei, Deuteros nomos, segunda lei. Antes de adentrarmos um pouquinho diretamente no livro do Deuteronômio, nós temos que entender um pouquinho sobre o Pentateuco, esses 5 primeiros livros da Bíblia. Os 4 primeiros, Gênesis, Êxodo, Levíticos e Números, eles têm influência direta de 3 fontes, 3 tradições, que é a javista, eloísta e sacerdotal. O livro do Deuteronômio, ele tem uma tradição e uma fonte diferenciada dos outros livros, desses outros 4 livros. Ele tem uma fonte deuteronomista, é uma fonte específica, uma fonte apenas dele. A fonte deuteronomista, ela representa a tradição profética. Seu estilo é muito retórico. Ele coloca algumas fórmulas no seu linguajar. Por exemplo, ouve Israel, ou Senhor teu Deus, ou também a terra em que corre leite e mel. Ele insiste na centralização do culto em Jerusalém, também insiste que Israel é o povo eleito de Deus de forma gratuita, Deus elege esse povo gratuitamente, e também insiste no amor de Deus. Conteúdo geral desse livro. O livro se apresenta como um grande discurso de despedida pronunciada por Moisés pouco antes de sua morte, ou seja, no fim da travessia do deserto e antes da conquista da Terra Prometida. Por isso que esse livro ele vai apresentar leis a serem cumpridas, a serem observadas na Terra Prometida. Ele também contém palavras de exortação, admoestação e também de ameaça. Sendo assim, esse livro recorda o passado luminoso de Israel, lembra qual é a sua missão hoje e também ele mostra as promessas de glória, de vitória que virão. Além disso, pede de modo insistente que o povo seja fiel à sua eleição, o qual Deus os elegeu, que seja fiel, e também fiel à aliança com Deus. Então essa insistência é do início ao fim desse livro. Ele divide-se em 6 partes. Eu vou colocar aqui embaixo a divisão do livro. No capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 4, 43, nós vemos um retrospecto histórico do povo de Israel e também uma exortação. Do capítulo 4, versículo 44, ao capítulo 11, versículo 32, nós vemos uma introdução à lei deuteronomista. E no capítulo 12, versículo 1, até o capítulo 26, versículo 19, nós vemos a lei deuteronômica. Aqui nós temos um texto que é o Deuteronômio primitivo. Esse texto é um dos mais antigos da Bíblia. Ele é anterior ao Gênesis, ao Êxodo, Levíticos e Números. A quarta parte, ela vai do capítulo 27, versículo 1, até o capítulo 28, versículo 68, que é instruções para a promulgação desta lei.
Do capítulo 28, versículo 69, até o capítulo 30, versículo 20, nós vemos a quinta parte, que é a exortação à fidelidade. A fidelidade desse povo à aliança e à lei. A aliança com Deus e a lei que Deus entrega ao seu povo. E na última parte, que é do capítulo 31, versículo 1, até o 34, 12, que é o final do Deuteronômio, nós vemos a despedida e morte de Moisés. Então essas são as 6 partes que compõem este grande texto do livro do Deuteronômio. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho sobre alguns temas específicos. Quais são os temas específicos do Deuteronômio? São muitos, mas eu escolhi aqui apenas 4 temas específicos do Deuteronômio, que nós não encontramos em alguns outros textos, em alguns outros livros do Pentateuco ou do Antigo Testamento. São específicos do Deuteronômio. O primeiro tema específico deste livro é a pregação profética. Esta pregação profética, ela insiste na fé em Deus, que é generoso em seus dons, fiel nas promessas, mas é um Deus ciumento, que exige fidelidade total e um amor exclusivo. Então, aí consta a profecia deste livro. Então, essa pregação profética, ela trabalha em cima desses pontos. A fé em Deus, dizendo que Deus é generoso em seus dons e fiel nas suas promessas, mas também Deus é ciumento. Ele exige fidelidade total e exige que esse amor seja um amor exclusivo. Jesus cita esta pregação profética do Deuteronômio. Quando ele responde ao demônio, lá nas tentações, Mateus capítulo 4, versículo 4 a 11, nós vemos as tentações nas respostas que ele dá ao demônio. Jesus usa desta pregação profética do Deuteronômio. Também quando os fariseus perguntam a Jesus qual é o maior dos mandamentos. E Jesus responde que são 2. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Este primeiro consta no Deuteronômio. O segundo é ao seu próximo como a si mesmo, que daí não está no Deuteronômio, está em outros livros. Mas amar a Deus sobre todas as coisas, Jesus cita do livro do Deuteronômio. Esse é o primeiro tema, uma pregação profética. O segundo tema é que o Deuteronômio ele é atual. Por que eu digo que ele é atual? Ele trabalha sempre com a palavra hoje. Ele coloca sempre o hoje de Deus. Essa insistência nessa palavra hoje atualiza o que Moisés disse aos israelitas lá no deserto e também ele atualiza essa palavra aos seus filhos que virão 6 gerações depois. Por isso, o Deuteronômio insiste nesta atualidade, ou seja, hoje Deus está conosco, hoje a lei foi entregue a nós. Um terceiro tema que eu escolhi de Deuteronômio é a gratuidade do amor de Deus. Deus é gratuito com o seu amor para com o seu povo. Também acentua a lei, que é um dom, e a terra, que é boa. Mostra também uma solidariedade fraternal, aonde abomina a exploração. Ou seja, se o amor de Deus por nós é de forma gratuita, é gratuito. Se o amor de Deus por nós é gratuito, não há o porquê nós explorarmos o outro. Não há porquê essa exploração do outro. Nós devemos dar sem esperar algo em troca. É um reflexo do amor de Deus que tem para o seu povo. O quarto e último tema específico é que, enquanto os outros livros, as outras tradições, javista, eloísta, sacerdotal, eles salientam a distância entre Deus e o seu povo. Um distanciamento, certo? Ele coloca essa distância que separa Deus e o seu povo. O Deuteronômio, ele insiste na aproximação de Deus e o seu povo. Deuteronômio, então, ele insiste que Deus está junto com o seu povo. Deus caminha com o seu povo. Deus liberta o seu povo. Deus está no meio do povo. Este é um tema específico de Deuteronômio. Enquanto as outras tradições, elas sempre
mostram, sempre salientam na distância que Deus está do seu povo. Deus está distante. Deus é um Deus poderoso, um Deus dos exércitos, um Deus distante. Deuteronômio trabalha nesta aproximação. Deus está no meio do povo, Deus habita no meio do povo. Então, esses são alguns aspectos desse livro do Deuteronômio. Apenas introdutórios, é claro. Em um vídeo de alguns minutos, não tem como a gente estudar, aprofundar temas do livro do Deuteronômio. Então, até a próxima. Um abraço fraternal a todos vocês. Que Deus esteja junto conosco. E como diz o livro do Deuteronômio, Deus habita no meio do povo e Deus está conosco. Que Deus nos fortaleça nesses tempos que nós estamos e que Deus esteja sempre presente conosco, nos abençoando e nos fortalecendo nesta nossa caminhada. A todos vocês, paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve